Bom dia, pessoal. Acabei de assistir uma matéria da Deutsche Welle, aquele canal alemão, né, tipo BBC, CNN e tal. Só que a subsidiária é espanhola. E a matéria é chamada Uma Investigação Perigosa. Ela trata do plano de plantio de eucalipto no Brasil, principalmente na área do Cerrado, né? Cerrado Mineiro, mas também o Cerrado em geral, né? Como sumidouro de carbono, ou seja, financiado por recursos internacionais, inclusive, né? Então, um professor alemão, pelo que eu entendi, sediado, que trabalha em Belo Horizonte, fez essa pesquisa tentando mostrar como comunidades tradicionais, moradores, pequenos proprietários, que segundo ele já desenvolviam uma produção sustentável, né, agrícola ou pecuária de pequeno porte, né, pequenos estabelecimentos estão sendo desalojados. E a matéria acusa a empresa Gerdau de ser uma área comprada por ela, onde através desse projeto eles plantam extensas áreas de eucalipto para a fabricação de carvão, né? E carvão que vai ser utilizado na fabricação de aço, de fundição de ferro, né? Essa parte metalúrgica aí, claro que eu não entendo, né? Mas foi o que eu acabei ouvindo, né? Depois, se vocês quiserem procurar a matéria, eu vou deixar aqui o link do vídeo na descrição desse meu comentário. Mas, enfim, tem algumas inconsistências na matéria, né? Em primeiro lugar, o tom maniqueísta, né? Ou seja, o empresário como o grande vilão, né? E o pequeno proprietário, se é que ele é proprietário legalmente estabelecido, né? Como a vítima. Ou seja, em primeiro lugar, vou deixar claro um ponto aqui. Qualquer pessoa que esteja sediada na terra específica a qual foi desalojada, né, tem que ver se existe um processo legal para isso ocorrer, né? Se existe esse processo legal e essa pessoa teve aquela terra desapropriada, que talvez não seja o caso, né? Talvez seja simplesmente um desalojamento, né, da sua localização produtiva, tem direito a uma indenização, né? Não entendo de direito a esse ponto, mas provavelmente tem direito à indenização, né? Esse é o primeiro ponto que eu queria deixar claro, né? Mas o que eu achei interessantíssimo na matéria? Que esse professor, ele faz um questionamento, né? E tem um grupo de pesquisa dele, eles vão para a área do Cerrado, ver a qualidade do solo, ver o ecossistema que ele existe, analisar a capacidade daquele ecossistema de absorver gás carbônico, né? Ou seja, um dos gases estufa responsável supostamente pelo aquecimento global, né? Nem vou entrar nessa parada aqui, né? Mas eu já vou deixar claro que eu sou cético com relação a essa teoria do aquecimento global antropogênico. Mas, pulando essa etapa, né? Supondo que isso seja correto, né? Eles fazem uma análise do solo e das condições botânicas da área e acabam concluindo que o cerrado ele é muito mais eficaz do que o plantio de eucalipto, que é financiado para esse fim, né? Na medida que a vegetação cresce, ela sequestra carbono. Então eu achei muito interessante essa parte, entendeu? Agora, o problema é que daí a matéria, cara, sabe como é que é, né? Sensacionalismo. Musiquinha dramática no fundo, né? Mostrando assim o segurança da área como um baita de um vilão, né? O confronto dos moradores locais com o pessoal da empresa, inclusive um representante da empresa ali foi super solícito ao conversar com eles, né? Então, assim, eles têm uma maneira de noticiar, de fazer a matéria que, cara, na boa, não contribui para o debate, entendeu? Claro que tem que mostrar, que tem que denunciar caso haja violência, né? E injustiça como essa que eu falei, se as pessoas têm direito àquela à propriedade ou àquela indenização. Pelo que eu entendi, pelo que foi mostrado, parece que sim, né? Parece que elas têm esse direito, né? Só tem que ver se isso realmente é algo... como é que foi conduzida essa operação, entendeu? Mas assim, além disso, tem alguns comentários extras, né? Eu até anotei aqui. Em primeiro lugar, eles mostram a comunidade rural uma passeata com a bandeira do MST. Cara, basta tu entrar aí no Brasil profundo, né, visitar vários lugares, tu vai ver que não tem movimento do MST na parada, né? Tem quando existe possibilidade
de ganho financeiro, no sentido de que, nós estávamos aqui primeiro, ou então nós chegamos depois, essa terra é improdutiva, e queremos ser ressarcidos por isso. Então tem que cuidar com esse tipo de manipulação, tá? Isso aí, inclusive, fiz um comentário lá abaixo do vídeo deles no YouTube, né? Segundo lugar, que é muito interessante, né? É a questão da teoria dos submidores de carbono, né? Eles citam aquela região do norte de Minas Gerais como a mais pobre do país. Não necessariamente, os indicadores atuais têm mostrado, né, que o maior índice de pobreza hoje está concentrado na região norte. E isso é interessante, em grande parte por causa da população nativa, que como é que eu vou dizer? Não é que é impedida, mas que ela é desincentivada de várias maneiras a produzir, né? Por uma série de ordenamentos legais. Então, por exemplo, tem reservas extrativistas, como a reserva de Chapuri, lá no Acre, que antigos moradores, depois que aquela área foi delimitada como reserva ecológica ou reserva biológica, é administrada por ONGs, inclusive o financiamento internacional. Isso não é teoria da conspiração, basta pesquisar, tem artigos bem objetivos, fundamentados sobre isso, né? Inclusive, se nota que o próprio PT, que antes era o partido da Marina Silva, né? E de onde ela veio, fez sucesso, fama e se elegeu, depois rompeu com o PT, agora voltou como ministro do meio ambiente e tal. Ele não vota mais no PT lá, e justamente por isso, que a população local perdeu acesso a terras onde ela produzia dentro, né? Veja bem que a produção que existia ali não era uma produção de desmatar tudo, entendeu? Não era isso. É uma produção assim plenamente integrada, onde o cara, por exemplo, quando ele não ganhava dinheiro através da extração do látex da seringueira, ele criava boizinho ali dentro, plantava café dentro da mata, entendeu? Mas enfim, isso aí merece um outro vídeo. E assim, eu alerto o pessoal que fez a matéria, né? Eu coloco ali explicitamente, que é o seguinte, eles têm que ver qual é o ordenamento que está sendo proposto pelo Ministério do Meio Ambiente atual, né, e pela ação dos órgãos, como por exemplo IBAMA, Instituto de Conservação Chico Mendes, né, para ver se isso não está ligado a esse projeto de expansão dos sumidouros de carbono, essas grandes áreas com silvicultura, né, com plantio de florestas não, né, mas de árvores em massa, como os eucaliptos e os pinos, né? Porque, pelo que eu sei, isso é uma coisa muito incentivada pelo atual Ministério do Meio Ambiente, né? Mas isso aí é uma nota que não foi comentada no vídeo, entendeu? A posição do governo atual sobre isso. Eles fizeram um vídeo, uma matéria, de modo que criou um conflito essencial, ou seja, o que eu quero dizer com essencial, né? No sentido de que a essência da grande empresa é totalmente contrária à sustentabilidade, né? Então eles fizeram um vídeo bem maniquista nesse sentido e não mostraram de modo nenhum qual era a posição do governo federal atual, né? Que supostamente defende o meio ambiente. Então essa falha, né? Cara, isso aí é uma coisa assim gritante que eu vejo nos vídeos, nos YouTubes da vida, entendeu? Ou tu adota uma posição pró-governo, ou tu, às vezes, ocultando simplesmente o fato dele ser um agente importante, ou tu adota uma posição desenvolvimentista a qualquer custo, né? E essa polarização, ela é anticientífica, né? Porque tu tem que detectar o problema, ver as condições que geraram o problema, né? E ver se isso que está servindo de motivo para a solução do problema é real e se mantém, né? Tu não vê muitos teóricos, pesquisadores, melhor dizendo, pesquisadores, cientistas que discordam da teoria do aquecimento global antropogênico tendo espaço na mídia, né? Bom, por último, queria comentar, né, que isso foi um comentário para mim que eu julgo essencial, que isso é bem da minha área e teve a ver com a minha dissertação de mestrado, que é a questão da legalização da propriedade, né? Quando tu não tem o título de propriedade, é comum tu ter um efeito, uma externalidade negativa, que tu não cuida tão bem assim do ambiente, porque tu não é proprietário, né? Então o que acontece? Tem que ver se essas populações que estão sendo desalojadas, elas têm realmente o título de propriedade local, né? Por quê? Por que eu digo isso?
que grande parte do capitalismo, do terceiro mundo, digamos assim, ele é bloqueado, ele não se desenvolve pela falta de capitalização das propriedades. Porque, por exemplo, tu quer investir no teu negócio, na tua empresa, tu não tem um capital extra de garantia e tu vai pedir um financiamento em alguma instituição financeira, o que eles vão pedir de garantia? Tua terra, entendeu? Então, muitos negócios, muitas empresas não alavancam, não vão para frente por falta disso. E quem é que é o elemento, melhor dizendo, qual é o fator dificultador desse acesso ao capital a partir da tua propriedade ser um garantidor do investimento? O próprio Estado. As leis federais, as leis estaduais e as leis municipais. Basta ver o mesmo padrão. Como é difícil tu legalizar a tua propriedade em cidades do terceiro mundo, seja aqui, seja na África, na América Latina em geral, partes da Ásia, entendeu? Essa dificuldade leva a uma ocupação desordenada. Porque como é tão difícil tu legalizar a tua propriedade, né? É um custo enorme, que inclusive agora está aumentando, né, com esses impostos sobre transferência de propriedade. Então o que acontece? Que surge um mercado paralelo, um mercado ilegal, né? E esse mercado subterrâneo ele mostra um capitalismo vibrante, né? Que se houvesse garantias legais, tu teria muito mais cuidado com as questões ambientais. Tu não tem porque tu pode ser desalojado ali do dia para noite. Que nem aqui, por exemplo, Florianópolis teve recentemente um caso de um juiz cuja sentença tirou algumas famílias de uma área de preservação permanente. Ah, mas tá correto, né, Anselmo? Concordo que tá correto. Só que 30 anos depois, quando que a primeira sentença que tinha saído tinha sido favorável à ocupação. Quer dizer, tu constrói toda uma vida num lugar e de repente tu tem que ir embora. Então que seja mais eficaz, que a justiça seja menos morosa, que os critérios sejam mais claros e objetivos, entendeu? Muitas das pessoas que cometem os chamados crimes ambientais não são bandidos, né? Não pertencem a uma forma de crime organizado. São pessoas mal instruídas, como a maior parte de nós, aliás. Muitas informações a gente tem que procurar depois que ocorreu o problema, né? Então, assim, são pessoas... Cara, ao invés de enfiar um monte de besteira no ensino, né, na escola pública, né? Nem vou comentar aqui porque não é o objetivo desse vídeo. Seria interessantíssimo, né? Tu ter aspectos básicos da legislação ambiental, questões sociais, ensinado de forma didática para os alunos, para que justamente disseminasse uma cultura de respeito à ordem, à legalidade, entendeu? Agora, essas populações nativas que estão sendo desalojadas, nativas quando eu digo não é necessariamente a ameríndia, né? Eu estou falando de população, cabocla mesmo. Cara, assim, ó, o que eu percebo, né? Ok, eles são vítimas de um processo, não nego isso. Mas não está se mostrando o quadro todo da situação. Simplesmente, essa matéria da Deutsche Welle fez um quadro maniqueísta mostrando um vilão e uma vítima. Não mostrou como a coisa é mais complexa. E como justamente a inoperância, a ineficácia, a inépcia, não só desse governo, porque já vem de longa data isso, tá? Mas esse governo aí tem muita culpa no cartório. Mas vem de longa data isso, né? Não atua no sentido de diminuir esses conflitos. Aliás, ele vive desses conflitos, né? Falou, pessoal. Aqui foi Anselmo Heidrich falando sobre uma matéria da Deutsche Welle chamada Uma Investigação Perigosa e que eu intitulo ela como, na verdade, uma investigação maniqueísta. Um abraço, tudo de bom.